Vamos lá para mais uma videoaula, agora sobre a correção das atividades do livro, ok? Contos de aventura e ortografia, o uso do S e do Z. As páginas são 82 a 87 e 93 a 97. E também aí nós temos o módulo 2, ponto a ponto, que é a hora de relembrar, que é uma revisãozinha sobre conto de aventura, sobre narrativa e também sobre substantivo e a ortografia, o uso do S e do Z. Vamos para a correção, a primeira página aí, página 82. Vamos seguir. Releia o box que fala do autor do texto e responda: o que pode tê-lo motivado a escrever histórias de aventura? Vamos para a resposta. O espírito aventureiro que o levou a conhecer regiões inóspitas e ambientes hostis, e serviu de inspiração para a criação e divulgação de suas histórias. Questão 2. O que é narrado neste capítulo? Resposta: o confronto entre os viajantes e os lobos. Questão 3. Nós temos aí, não vou ler o enunciado da questão, vou ler somente a resposta para vocês. Onde nós podemos encontrar nisso? Onde mais você acha que o gênero narrativa de aventura pode ser encontrado? Resposta: em desenhos animados, em sites, em blogs. Questão 4. Na narrativa, há referências a vários elementos que ajudam o leitor a identificar o ambiente em que a história acontece. Quais são esses elementos? O trenó, a neve e os abetos. Então, nós temos aí, questão 5. Vocês vão assinalar quais eram os obstáculos enfrentados por eles. Vocês vão assinalar a primeira, a segunda e a última: ambiente hostil, presença de lobos e frio intenso. Questão 6, significado das palavras. Presságios significa indícios. Página 83, letra B. Desatrelar, desprender. Letra C. Ereta significa reta, levantada. Letra D. Recatado, comedido. 7. Resposta. Está perguntando, considerando a situação, qual a provável intenção dele? Provavelmente, verificar a que distância estava do grupo para correr em busca de proteção, caso fosse atacado. Vamos aí, continuando, correção à construção. Eu não passei aqui para vocês. A construção. Na questão 1, vocês vão marcar a primeira e a última. Bill parecia ter esquecido os presságios da noite anterior e depois, desorelhado, percebeu seu erro tarde demais. Então, questão 2, página 84. Página 84. Vamos avançar aqui também um pouquinho. Letra A. Reescreva o trecho como se Harry fosse o narrador personagem. Então, vamos lá. Em terceira pessoa, né? Narrador personagem. Resposta. Em algum ponto da neve, sem poder ver por causa das árvores e dos arbustos, eu sabia que Alcateia, Desorelhado e Bill se encontrariam. Muito rápido, mais do que eu esperava, aconteceu. Ouvi um tiro, depois 2 tiros em rápida sucessão, e entendi que acabara a munição de Bill. Letra B. Compare o parágrafo original ao reescrito por você. Qual é a diferença quanto ao emprego dos verbos e dos pronomes?
No parágrafo original, resposta. No parágrafo original, são utilizados verbos na terceira pessoa do singular. Ele sabia, esperava, ouviu, entendeu. E o pronome usado para referir-se ao personagem também está na terceira pessoa, ele. No trecho reescrito, são utilizados verbos na primeira pessoa. Eu sabia, eu esperava, eu ouvi, eu entendi. E o narrador refere-se a si mesmo, usando o pronome também na primeira pessoa do singular, eu. Questão 3. Nós temos aí. Em qual dos trechos o narrador, letra A, não participa dos acontecimentos? Resposta: o uivo da fome. Letra B, narra em terceira pessoa o uivo da fome. Letra C, conta apenas o que viu, sentiu ou pensou. O naufrágio. Letra D, desempenha o papel de personagem principal da história. O naufrágio também. Então aí vocês vão escrever em qual dos trechos o narrador não participa dos acontecimentos. O uivo da fome. Letra B, narra em terceira pessoa, o uivo da fome. Letra C, conta apenas o que viu, sentiu e pensou, o naufrágio. Desempenha o papel de personagem principal da história, o naufrágio. Ok? Vamos para a próxima questão, que é a letra B. A letra B da 86. Então, houve algum probleminha aqui. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que não tem. Faltou a 85. Eu vou corrigir com vocês. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, faltou a 85. Eu vou corrigir com vocês, sem aparecer mesmo aqui nos slides, mas o importante é ter a correção. Então, vamos lá, página 85, questão 4. No primeiro parágrafo, o narrador apresenta a situação inicial. Como ele descreve o início daquele dia? Preste atenção em situação inicial, complicação ou conflito, clímax e desfecho, que é o fim da história, o fim da narrativa, o fim do conto, porque tudo isso, essa estrutura da narrativa, essa estrutura vai cair na avaliação de vocês. Então, vocês farão agora no fim do mês, no fim de abril. Então, prestem atenção nas partes que compõem a narrativa, as partes que compõem a história. A situação inicial é o início da história, a introdução da história. Então, letra A da 4, vocês vão responder o seguinte: como um dia em que tudo corria bem, Bill e Harry estavam animados. Essa parte é a parte inicial, é a situação inicial do conto. Vamos lá para a letra B. No segundo parágrafo, inicia-se a complicação ou o conflito, tá, gente? Tanto faz. Que acontecimento marca o início dessa parte? Então, a resposta da letra B da 4. O trenó vira e se prende entre um tronco de árvore e uma pedra, forçando-os a soltar os cachorros. Letra C. Por que esse fato pode significar problemas futuros? Resposta: porque os personagens podem ficar impossibilitados de prosseguir a viagem. É a resposta da 4. Questão 5, da página 85. Essa página não está aqui, tá, na apresentação dos slides, porque realmente eu esqueci essa página, tá? Por isso que está na 87, mas eu estou corrigindo a 85. Ok? Na verdade, é para estar na 86, que é a próxima. Então, vamos lá. Questão 5 da 85, hein, gente? A partir desse momento, as ações se desenvolvem
tornando a narrativa emocionante e intensa até atingir o clímax. O clímax é o auge, é o ápice da complicação. É o ápice de quê? Do conflito. É quando realmente a coisa esquenta de tal maneira e algo inusitado desse conflito, dessa complicação acontece. É no clímax, é pertinho de fechar, é pertinho do desfecho da história, da conclusão da história. Então vamos lá. Para melhor entender a sequência das ações, faça o que se pede. Complete o quadro com as ações que faltam. Desorelhado vê a loba e corre em sua direção. O que vocês vão escrever no clímax aí? A loba se aproxima dele de forma amistosa. É a resposta aí para vocês completarem o quadro. Bom, próxima aí, tem assim, a loba recua tentando atraí-lo para mais longe. Resposta para isso aí. Desorelhado tenta esfregar o focinho no dela. Próximo quadrinho. Desorelhado, desconfiado, para e olha para trás. Resposta. A loba se aproxima e esfrega o focinho no dele e, em seguida, recua. Próximo quadrinho, penúltimo. A loba salta sobre desorelhado, tentando pegá-lo. Resposta para isso. Desorelhado volta-se e corre em direção ao local do trenó. Último quadrinho. Enfim, Desorelhado, Bill e Alcateia se encontram. Resposta para isso. Bill pega o rifle e vai em socorro de Desorelhado. Então, finalizamos aí a questão 5 da página 85. Agora sim, vamos para a 86. Letra B. Qual é o clímax da história? Resposta. O embate final entre Bill, Desorelhado e os lobos. Vamos aí, página 86 ainda, a linguagem. Questão 1. Letra A, tem aí um trecho, que eu não vou fazer a leitura. Letra A. Que imagem os substantivos destacados no trecho sugerem a respeito desse lugar? Resposta. Sugere um lugar hostil, perigoso, tenebroso e frio. Letra B está pedindo, a partir desses substantivos, é possível construir uma imagem desse lugar. Faça um desenho que represente esse lugar. Então, vocês farão aí um desenho que represente o lugar e depois, quando mandarem a foto do caderno ou a foto do exercício pronto, vocês vão mandar com o desenho. Então, vamos para a página 87. Questão 2. Ainda de acordo com o trecho em estudo, responda. Ao revelar que o trenó virou num pedaço difícil do percurso, o que o leitor pode antecipar? Resposta. Pode antecipar que algo inesperado vai acontecer nesse momento e nesse local. Letra B. Que expressões indicam quando acontecem os fatos narrados? Resposta. As expressões durante a noite, noite anterior, ao meio-dia. Questão 3. Letra A. Essa fala teria o mesmo efeito se fosse usada a forma verbal falou? Justifique. Resposta: não. O verbo gritar sugere maior tensão. Letra B. Além do uso da forma verbal gritou, que sinal de pontuação também evidencia a tensão do personagem? O sinal de exclamação é a resposta. Vamos para mais uma questão. Agora vamos passar para o emprego, a fotografia, o uso do S e do Z. Primeira questão diz o seguinte:
Leia o grupo de palavras do quadro em voz alta. Depois disso, é possível prever se essas palavras são escritas com S ou com Z apenas quando as pronunciamos? Resposta: não. Por quê? Porque quando pronunciamos as letras S e Z, o som é o mesmo, não mudam. O som não muda. Questão 2. O poema a seguir refere-se à crise mundial. Em sua construção, o poeta brinca com os sons da palavra crise. Letra A. A palavra crise aparece 3 vezes no poema. Que efeito de sentido essa repetição provoca? Resposta: pretende deixar claro o tamanho e a intensidade da crise econômica mundial. Letra B. Essa palavra é escrita com S, mas tem o som de Z. A que esse som pode ser associado? Resposta: ao som feito pelo grilo, ao qual o título se refere. Então, vamos avançar mais um pouquinho aí. Página 94, questão 3. No final do poema, o poeta faz um jogo com a palavra crise, dividindo-a em cri, cri e se. Letra A. Estabeleça hipóteses que expliquem as causas de todo mundo estar cri-cri. Resposta. Essa é uma resposta pessoal, mas eu vou dar uma sugestão. Preocupações com desemprego, com a alta de preços, com o aumento de impostos e muitos outros. São só sugestões. Letra B. Observe que se passa a ser uma nova palavra, em que a letra S tem o som de S e indica uma ideia de dúvida e incerteza. Levando em conta o tema do poema, o que pode levar as pessoas a se sentirem seguras? Resposta: não terem como saber o que vai acontecer com elas no futuro, não poderem planejar-se, não poder se planejar, e outros. Vamos lá agora para a página 95. Isso. Vamos aí. Questão 1. Escreva os substantivos que correspondem aos adjetivos abaixo. Triste, tristeza. Ligeiro, ligeireza. Esperto, esperteza. Firme, firmeza. Rico, riqueza. Nobre, nobreza. Fraco, fraqueza. Forte, fortaleza. Limpo, limpeza. Pobre, pobreza. Esses substantivos foram escritos com S ou Z? Com a letra Z. Por quê? Porque são substantivos formados a partir de adjetivos. Então, substantivos formados a partir de adjetivos são escritos com a letra Z. São escritos com Z. Questão 2, da página 96. Com certeza você já ouviu falar ou já comeu um bife à milanesa ou uma linguiça calabresa. Por que milanesa e calabresa são escritas com a letra S? Resposta: porque são nomes que indicam origem. Questão 3. Preencha os espaços das palavras com S ou Z. Amoroso, S. Invalidez, Z. Lousa, S. Sacerdotisa, S. Lambuzar, Z. Escassez, Z. Maciez, Z. Sisudez, Z. Asilo, S. Esvaziar, Z. Visível, S. Vazamento, Z. Medroso, S. Amenizar, Z. E talvez, Z. Questão 4. Observe as palavras a seguir.
Nós temos aí caprichoso, caprichosa, teimoso, teimosa, estudioso, estudiosa, orgulhoso, orgulhosa. Agora escreva a regra que explica o uso das terminações oso e osa. Resposta: nos adjetivos com o sufixo oso e osa, usamos S. Questão 5. Letra A. Observe a palavra em destaque, que é o choroso. O que a grafia dessa palavra tem em comum com a das palavras do quadro a seguir? Então, aí, na letra A, todas são escritas com S. É a resposta da A. Todas. Bondoso, ansioso, caprichoso, meioso, meloso, curioso, horroroso, tempestuoso e vaidoso. Letra B. Pronuncie as palavras em voz alta. O que se observa em relação ao som da letra S? Resposta. Observa-se que a letra S, nesses casos, tem o som de Z, ó, bondoso, ansioso. Então, o som é de Z e a escrita é S. Letra C, para fechar essa página aí, 96. O que essas palavras exprimem? Exprimem qualidade. Vamos agora para a revisão. Revisão de narrativa de aventura e depois revisão de substantivo. Vamos relembrar, porque isso é importante, eu já expliquei no primeiro vídeo, se eu não me engano, na primeira videoaula, sobre a segunda parte dos substantivos. Eu relembrei, eu falei para vocês da importância de estudar essa parte, porque vai cair. Sim, existem outros conteúdos, fonema, linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista, histórias em quadrinhos. Então, nós temos outros conteúdos, mas não esqueçam de relembrar a parte de narrativa do conto de aventura e substantivo. Não esqueçam dos elementos da narrativa e da estrutura da narrativa. Então, vamos lá. Nós temos aí nessa página, nesse módulo 2, escrito o seguinte: gênero que tem como finalidade o quê? Entreter, de entretenimento, de entreter e instigar a imaginação do leitor. Então, vocês vão completar aí com entreter e instigar. Tem como público-alvo crianças, jovens e leitores interessados nas histórias de aventura. Vamos para os elementos da narrativa. Situação inicial. Parte em que são apresentados os personagens, os fatos iniciais, o tempo, o lugar e etc. Complicação. Parte em que se desenvolve o conflito. Clímax. Momento de maior tensão. Desfecho. Momento em que o conflito é resolvido. Narrador-personagem é quem participa diretamente da história como personagem e narra em primeira pessoa. Então, não esqueçam que a situação inicial é a parte o quê? Em que são apresentados os personagens, os fatos iniciais, o tempo, o lugar, que é o espaço, ok? A complicação é a parte em que se desenvolve o quê? O conflito. É quando alguma coisa na história começa a mudar de direção, começa a ficar alguma coisa confusa. A história, ela inicia tudo muito bem arrumadinho, né, apresentando os personagens, e de repente, no segundo parágrafo, alguma coisa muda, começa a mudar. Alguma coisa não muda, alguma coisa começa a mudar na história. Então, essa coisinha aí que começa a mudar na história, ela é chamada, dentro da estrutura da narrativa, de conflito. É o conflito, é a complicação, né? Dentro da parte é chamado de conflito, dentro dessa estrutura. Então, não esqueçam disso na prova. Conflito, complicação,
Faz parte daquela coisinha que começa a mudar na história. Lá para o segundo capítulo, segundo parágrafo, vocês vão perceber alguma coisa a mudar. Então, é chamado de conflito. Nós temos o clímax. O clímax é o ápice, é o momento de maior tensão do conflito. É quando realmente a situação fica muito, muito complicada. Ok? Então, essa complicação, esse clímax, esse momento de maior tensão, ele pode ou não ser o quê? Resolvido onde? No desfecho, no final da história. Ele pode ou não, ok? E o desfecho, na verdade, ele é o quê? É o momento em que o conflito é resolvido. Mas, lembrando que esse conflito pode ser resolvido ou não, tá? Mas o mais importante é saber que o desfecho é o final, é a parte final da história. Vamos para a página. Vamos aí para a última página, que é sobre substantivo e a ortografia, a SZ, ok? Então, vamos lá. Nós temos aí o substantivo no centro, que é a definição dele, que é a palavra que dá nome aos seres em geral, não é isso? E temos aí, ó, várias setinhas que indicam o quê? A sua classificação. Então, vamos lá. Vou começar pelo substantivo próprio. É a palavra que dá nome a um ser particular de uma mesma espécie. Então, comecei pelo substantivo próprio, que é um ser particular de uma mesma espécie. Vamos agora para o substantivo comum, que é o lá de baixo. É a palavra que nomeia seres de uma mesma espécie. Vamos agora para o substantivo primitivo. O primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. Ele é a palavra primitiva, ele é a origem. Vamos para o substantivo concreto. O concreto, voltando aqui, primitivo, e vamos para o derivado. O substantivo derivado é aquele formado a partir de outras palavras já existentes na língua. Então, existe a palavra de origem, que ela é primitiva, e existe também o quê? A palavra derivada daquela de origem. Então, aquela que já é formada a partir de outras palavras já existentes na língua. É o derivado. Vamos para o concreto. É a palavra que nomeia seres reais ou imaginários, que têm existência própria. Os concretos não dependem de um outro ser para poder existir. Substantivo abstrato é a palavra que nomeia um ser que não tem existência própria. São os sentimentos, as emoções. Então, os sentimentos, as emoções dependem de um outro ser para existir. Última questão, uma parte de ortografia. Palavras com S e com Z. Com S, palavras terminadas em eis e esa, palavras terminadas em oso e osa, iosa, né? Oso e osa. Palavras com ditongos. Com Z, palavras terminadas em eis e esa. Vocês percebem que a pronúncia é a mesma, tanto com S quanto com Z. O que muda mesmo é a escrita. Nos substantivos formados a partir de adjetivos. Ok. Então, com S, palavras terminadas em eis e esa, palavras terminadas em oso e osa, palavras com ditongos. Com Z, palavras terminadas em eis e esa também, só muda a escrita, nos substantivos formados a partir de adjetivos. Então, para que essas palavras recebam
as terminações em eis e esa, elas precisam ser formadas a partir de quê? De adjetivos. Elas passam a ser um adjetivo para possuírem essas terminações. Eis com Z, esa com Z. Então, finalizamos aqui a correção dos exercícios do livro. Prestem atenção em tudo o que foi dito nesta videoaula sobre essa correção, de tudo que foi corrigido em relação ao conto de aventura, à narrativa de aventura, aos elementos da narrativa. Não confundam, porque vocês irão fazer a avaliação de língua portuguesa. Então, não confundam os elementos, os personagens, o tempo, o espaço, que significa o lugar onde se passa a narrativa, o foco narrativo, que é em primeira ou em terceira pessoa. O foco narrativo está ligado ao narrador, sim. Nós temos dois tipos: o narrador personagem, que é aquele que narra e participa da história ao mesmo tempo. Então, ele narra e participa em primeira pessoa. Então, o foco em primeira pessoa, ele está para o narrador personagem. Então, não esqueçam disso. O narrador observador está para o foco em terceira pessoa, porque o narrador personagem, ele narra a história, ele conhece a história, mas ele não participa, ele fica de fora da história. Ele somente narra a história, ele somente conta essa história. Então, não confundam, ok? E além do narrador, faz parte dos elementos, além do narrador, nós temos o enredo. O enredo também faz parte da classificação desses elementos da narrativa. Então, o enredo, o que é o enredo? O enredo é a história em si, é o início, o meio e o fim da história. Então, o enredo é isso, porque todo enredo, toda história possui um enredo, que é o início, o meio, que é o desenvolvimento, e o fim, que é o quê? O desfecho da história.